Olá, família, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Desde já peço que vocês possam continuar nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, YouTube, está aparecendo aí na sua tela, para que você cada vez mais projete, propague esse projeto para toda a família cristã. Sejam bem-vindos a esse episódio que hoje mergulha nos temas que vão fortalecer a fé e a vida em família. Hoje nós temos a honra de receber o diácono Cândido Aguiar para falar sobre a importância dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e a Santa Crisma, como alicerces da vida cristã em família. Vamos refletir sobre como estes sacramentos não só marcam momentos importantes na nossa jornada de fé, mas também nos fortalece e nos conecta ao amor de Deus e à missão de viver a fé em comunidade. Hoje, sobre as bênçãos de Nossa Senhora da Saúde, aqui na belíssima capela de Nossa Senhora da Saúde, iremos fazer essa bela abordagem sobre os sacramentos da iniciação cristã. Para começar, Diácono Cândido, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer recebê-lo aqui conosco. É um prazer nos estarmos aqui hoje, nesse sábado, dedicado a Nossa Senhora. O dia por inteiro de hoje é dedicado a Nossa Senhora. É um prazer estar aqui. Como já foi dito, meu nome é Diácono Cândido, faço parte da nossa diocese particular, Diocese de Sobral, e sirvo na catedral, onde está a minha provisão. E é um prazer. Sou casado, tenho 5 filhos, uma nora e um neto. E é uma graça, né? Sou diácono permanente, é uma graça para a nossa diocese. Muito bem. Diácono, e aí você falou, né? E a gente já vai emendar na pergunta. Nosso podcast ele é direcionado às famílias. E aí a gente vai citar, né? Daniele, Cândido Filho, Letícia, Emanuel, Mariana, Gabriele, Lara e Luiz Monte. Me conte quem são essas pessoas. Daniela é minha esposa, Cândido Filho, meu filho mais velho, casado com a Lara, os pais de Luiz, né, meu neto, que tive a graça e a honra de batizá-lo, por ser um diácono permanente. Letícia é minha segunda filha, um adolescente, tenho o meu filho Emanuel, tenho a Mariana e tenho a Gabriele. Né? O Emanuel, um jovem, um filho meu, desde criança, né? Deus já colocava no coração dele. Ele pergunta-se a ele o que é que ele vai ser, o que é que ele quer ser quando crescer. Ele diz que quer ser padre. Né? Isso vamos vendo nessa nossa conversa de hoje, às vezes a importância que é a família viver aquilo a qual é constituída, né? Muito bem. E assim, esse testemunho, né? Muitos vão assistir, vão ouvir, né? E vão perceber, né, a importância da família dentro do seu contexto, né, diácono? Hoje você está como diácono permanente, né? Com a família constituída, né? E com um jovem com esse interesse, né? Então, jovem, mas já com esse interesse. Então, assim, cada vez mais a sociedade ela precisa, né, de vocações, né, de jovens que tenham o sentido de direcionar a sua vida, né, para a vida cristã, né, para o vocacionado cristão. Né? Muito bem, falaremos hoje sobre os sacramentos da iniciação cristã, e já começando, diácono, de que maneira o batismo, né, que talvez seja um dos primeiros sacramentos ministrados ao cristão, pode ser visto como um ponto de partida, né, dentro do seio familiar, e qual é o papel do batismo na formação de uma família verdadeiramente cristã. Temos que ter essa consciência como família, né, de querermos, começando a batizar o filho quando criança. Mas criança ainda com poucos dias, com poucos meses, né? Se começa a ver a história de santos, teve santo que nasceu num dia, no outro dia foi batizado. Aí estava para morrer? Não, mas é para começar a receber a graça do sacramento do batismo.
a graça de uma graça sobrenatural, recebermos já o Espírito Santo. E isso é uma importância grande que muitas das vezes vai se deixando. Vai se deixando, passa um mês, passa 2, passa um ano, como já aconteceu de acompanharmos pessoas que já foram se batizar já com idade bem avançada. Mas por quê? Porque os pais foram passando, a pessoa foi crescendo e disse, não, se um dia ela quiser, vou deixar, ela escolhe. Mas isso é um erro. Isso é um erro porque temos que professar a nossa fé, começando pelo batismo. O batismo é a porta para todos os sacramentos. O batismo é quando nós nos tornamos o corpo místico de Cristo. A partir do batismo, passamos a ser chamados e sermos cristãos. A partir do batismo, é apagado a mancha do pecado. Ah, mas eu não cometi pecado. Mas nascemos com a mancha do pecado nossos primeiros pais. E é através dessa graça do sacramento do batismo que nós passamos a fazer parte do corpo místico da igreja, do corpo místico de Cristo, e apagar dessa mancha. Passamos a ser cristão, o Espírito Santo passa a habitar em nós, né? E temos essa graça de sermos chamados de filhos de Deus. Muito bem. Ainda sobre o batismo, diácono, o cristão ele é convidado, né, quando ele de fato vai levar, né, a criança, né, para ser batizado, ele é convidado a participar das formações que antecedem um batismo, né? Tanto pais quanto padrinhos, né? Qual a importância hoje dessa formação dentro do contexto do batismo? É exatamente levar pais, padrinhos, responsáveis para dentro do contexto de fato do batizado? Quando eu vou participar de um batizado, ministrar o sacramento do batismo, uma das coisas que eu gosto muito de enfatizar é a importância dos padrinhos na vida daquela criança e a importância dos pais, né? Um curso de batismo, ele tem que ser muito bem ministrado. Aí, às vezes o pessoal acha ruim, tem que participar de um curso? É necessário, porque às vezes se convida uma pessoa para ser padrinho pelo simples fato de um status, ou é porque é meu amigo, e aquela pessoa não vai ter uma real importância na vida daquela criança. Sábado agora, eu estava no batizado na catedral, e aí eu conversando com uma pessoa que estava lá, participando do batizado. Ele disse, o meu padrinho, a minha madrinha de batismo, são os mesmos padrinhos de crisma. Isso mostra a importância que os pais, bem escolhidos daquela família, e a importância que aqueles padrinhos tiveram na vida daquela criança, uma referência. Tanto que ele viu como referência cristã que convidou para ser padrinho de Cristo. Isso é o ideal. Sim. Dentro então, desse momento, né, desse contexto, né, a gente vê então que a importância do curso de formação, né, e aí todos que estão nos acompanhando devem perceber isso, que a importância do curso de formação não é uma mera formalidade da Igreja Católica, mas sim uma entrada, né, a porta de entrada para que você de fato entenda a importância que o batismo tem, né, e como o diácono bem disse, né, é a entrada no corpo místico da igreja, né, no corpo místico de Jesus Cristo. Muito bem. E aí, dando continuidade, né, aos sacramentos, né, da iniciação cristã, falaremos agora da Eucaristia, né? Como a Eucaristia pode ser um meio, né, para fortalecer principalmente os laços familiares, já que o nosso podcast é direcionado para as famílias, né? E como incentivar, né, uma vida de comunhão e partilha dentro de casa a partir da Santa Eucaristia. Sabemos que a Santa Eucaristia é participarmos da ceia do Senhor. Vamos comungar o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro da família, isso vai ter uma importância fundamental os pais. Pai, mãe, e volto para o batismo, padrinho e madrinha. Se os pais e a mãe forem omissos, vem a função dos padrinhos. Incentivar e mostrar ao adolescente o que é participar da Santa Missa. O que é participar da Santa Eucaristia? Que nós dependemos da Santa Comunhão.
Nosso corpo, matéria, precisamos de água, de alimentos, mas a nossa alma precisa se alimentar do corpo de Deus. Existem vários relatos de santos que viveram por muitos anos se alimentando exclusivamente da Santíssima Eucaristia. E muitas das vezes eu fico triste quando eu vejo isso. Se vai participar da Eucaristia porque tem que se fazer a primeira comunhão, mas não pelo um desejo ardente no meu coração de receber Jesus Cristo. Não aquele desejo de eu quero estar na Santa Missa. Eu preciso estar lá. Quem precisa sou eu. Eu preciso que Jesus venha se unir a mim na Santíssima Eucaristia. Eu preciso comungar nosso Senhor. E às vezes ficamos tristes, e fico quando, já disse, quando vejo que isso não tem um verdadeiro sentido. Como eu vou fazer a primeira Eucaristia, porque eu tenho que fazer a primeira Eucaristia. Quando conversamos com uma pessoa que vai receber o sacramento do matrimônio, contrair o sacramento do matrimônio, e perguntamos: quando foi a última vez que tu comungaste? Na minha primeira Eucaristia. Isso é uma tristeza, a alma fica tíbia, fica pobre, morre mesmo. Então, isso depende, volto a dizer, como família, pai e mãe. Quem é para ser os primeiros evangelizadores dentro de uma casa, dentro de uma família? Pai e mãe. Às vezes nós empurramos as nossas responsabilidades para os outros. Não é responsabilidade do colégio, de um catequista, não. É minha responsabilidade como pai e como mãe, educar meus filhos na fé. Falar a importância de um batizado, de um batismo. Falar a importância que eu necessito de comungar. Eu necessito ter a consciência, se eu pequei, preciso procurar um sacerdote para me confessar, para receber a Santíssima Eucaristia. Precisamos nos alimentarmos diariamente do Santíssimo Corpo de Deus. Quem precisa sou eu. Quem precisa somos nós. E isso a família tem que passar esse gosto, esse sabor para os seus filhos. Se o pobre das crianças não verem o pai, nem a mãe, tendo esse amor, este zelo, esse desejo, vai ser muito difícil eles quererem ir. A não ser que um padrinho ou a madrinha venha, que é papel deles, e também um leve, o evangelize. Mas tem que começar num lar, na igreja doméstica. Muito bem. Diácono, e assim como o batismo, a Eucaristia também necessita de uma preparação, né? A própria catequese que é ministrada pela Igreja Católica, né? Dentro desse processo de formação, né, se faz necessário também que haja uma motivação por parte também da igreja, através dos catequistas, através dos formadores, em dar também a essa criança, a esse jovem, né, essa motivação, esse incentivo, além da própria família que já tem que fazer esse papel, mas a catequese também, ela tem que fortalecer nesse sentido? Sim, sim. A catequese ela tem que colocar aquele sabor, aquele tempero, né? E tem que ser bem catequizado, né? Tem que passar por uma boa catequese. Existe, né, nos colégios que professam fé católica, sempre tem as primeiras Eucaristias, né? Sempre é um ano. Nas paróquias, hoje tem um projeto de ser 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos. Mas por quê? Para ter essa verdadeira sentido daquilo que se faz. E é um papel, sim, lógico. O primeiro catequista é para ser a família, mas também na igreja temos os nossos catequistas que tem um papel fundamental também nisso. O catequista ele tem que se preparar, tem que estar em unidade, o que é que a igreja diz, o que é que a igreja fala, para passar e saber passar, né? Saber passar para dar aquele sabor, aquele tempero que eu quero isso, é isso que eu quero, é isso que eu sou, é isso que eu, como é que eu posso dizer, colocar aquele sabor, aquele desejo de eu querer. E você falar, rapaz, é isso que eu sou, é isso que eu quero. E cada vez que passa eu desejar mais receber Jesus. Cada vez passa, tem um santo que falava
que temos que ser hortas vivas. A nos vermos, temos que ver, quando eu olhar para o mar, se eu vejo Jesus Eucarístico. É sinal que ele comunga. E a Eucaristia passa a ser vida na vida dele. Muito bem. E aí não tornar, né, a Eucaristia, não tornar a Santa Comunhão, né, a primeira comunhão, apenas uma formalidade. Né? Muitos por aí afora participam, né, fazem a primeira comunhão como uma mera formalidade e esquecem a igreja, não vão mais à missa, né, os pais não dão aquela motivação, e aí é onde há o grande erro. Né? A igreja doméstica ela não acontece, de fato, quando pai e mãe, que são os primeiros catequistas, né, não introduzem de fato o jovem, né, na igreja após a primeira comunhão. Ou seja, motivá-los a ir à missa, né, encaminhá-los na fé cristã, para que ele possa crescer de fato, né, entendendo quais são as suas obrigações enquanto cristão. Você falando isso, eu me lembrei agora do período da pandemia. Sim. Estávamos todos em casa, né? As missas eram por televisão, Sim. Né? Participávamos. E, lamentavelmente, muitas famílias entraram em crises, né? Sim. Mas lá na minha casa, né, nós vivemos um período de graça. Né? Nunca tivemos tão unidos e rezando junto a família toda. Porque hoje tem a correria de cada um, né? Mas estávamos unidos. Na hora da Santa Missa, participávamos na catedral, mas pela televisão, pelo YouTube, né? Da mesma forma como nós vamos à igreja, lá em casa fazíamos da mesma forma. Tomávamos banho, nos arrumávamos, vestia calça, camisa, para participar da Santa, todo mundo, né? Do mais novo ao mais velho. Uma bênção. E participávamos, né? Ali rezando. E isso é um papel que a família tem que colocar. Né? Não impor, não por imposição, mas por amor, por adesão. Eu mostrar que servir a Deus é prazeroso, é gostoso. Por amor. Eu mostrar que para ir para a Santa Missa, eu comungar é bom, é necessário. Não porque eu sou obrigado a ir à missa, não. Mas é porque eu necessito ir à Santa Missa. Eu sou obrigado a comungar? Não. Eu necessito da comunhão. E ter essa real consciência. É isso que eu digo, a importância da família e dos catequistas. Não como um peso, não, nada como um peso, mas sim com amor. Né? Um amor que brota do meu coração. Muito bem. E a crisma, né? A crisma que muitas vezes é vista como um sacramento que marca a maturidade da fé. Né? Como deve ser, então, a preparação para a crisma? Né? E como ela pode impactar na vivência da fé em família e a transmissão dos valores cristãos para o jovem, né, que vai se crismar? A crisma, quando um jovem é crismado, é a confirmação, não é isso? Sim. E lamentável, volto a dizer que muitas das vezes, na cabeça de algumas, é um evento. Aí vai ser crismado, depois tem uma senhora festa, e não passou daquilo. Isso, o sentido está errado. Como você falou, é a maturidade. Né? Eu estou confirmando aquilo que eu sou. O ideal que é que o jovem, ao ser crismado, se ele já não tiver o engajamento na igreja, ele passe e peça para se engajar em algum movimento na igreja. Sim. Graças a Deus, a nossa igreja é muito rica. Muito rica. Só não se engaja quem não quiser, porque serviço tem muito de vários, diversos. Aconteceu comigo um episódio, há um ano e meio atrás, 2 anos por aí, uma jovem se crismou no sábado, no domingo ela estava na sacristia, nos procurou e disse: eu quero ser catequista. Eu quero aquilo que eu bebi na minha catequese da crisma, eu quero hoje ser uma catequista. E lá na Igreja da Sé ela é uma líder. Hoje é. Hoje coordena, é uma das coordenadoras da catequese, essa jovem. Já assume algumas funções dentro da igreja na liturgia. E chama alguns jovens. E falamos assim: olha, tem a missa tal horário, assuma.
ela vê comentário entre os jovens leitores e engaja, já há um engajamento. Isso é o ideal. Uma mudança de vida. Né? Querermos passarmos, às vezes, vamos dar uma formação para os jovens. E quando chegamos lá, começamos a falar e vemos que muitos deles, lamentavelmente, precisam de uma catequese do começo, de uma base. Porque às vezes não entende nada. Fizeram a primeira Eucaristia porque tinha que fazer a primeira Eucaristia. Está se crismando ou porque o colégio está pedindo, ou porque os pais estão colocando, mas sem um verdadeiro sentido. Sem saber o que é aquilo. Não, sou crismado. Às vezes não sabe nem qual é o dia que você foi crismado. Se perguntar qual foi o dia que às vezes isso é uma tristeza, às vezes nossa, né? É geral. Se perguntarmos qual foi o dia que você foi batizado. Qual foi o padre ou o diácono que lhe batizou? Você não sabe quem foi o padre que lhe batizou. Você não sabe qual foi o dia que você recebeu o sacramento do batismo. Seria uma segunda data de nascimento? É uma segunda data. É a data importante. Eu falo que a data do batismo é mais importante, entre aspas, lógico. Não vou dizer que é mais importante do que o seu nascimento, mas é tão importante quanto você nasce na igreja. Se deve ser comemorado a data do seu batismo com tanta intensidade como a data do seu nascimento. Fui batizado dia 19 de janeiro de 1975. Rezo até hoje pelo padre que me batizou, Padre João Batista Ribeiro. Rezo e louvo, bendigo a Deus a graça de ter sido batizado por ele. E temos que fazer, faz parte da nossa vida. Né? Se eu chegar e falar, me dê meu batistério, para que você quer seu batistério? Em saber o dia que eu fui batizado, se você não sabe. E no seu batistério é bonito quando você pede, tem o dia do seu batismo, para ter o dia da crisma. Ah, mas não tem, pois vai na cúria tem essa data. Tem a sua vida. Tem a sua vida. E isso é importante sabermos, né? São datas importantes na vida de cada um de nós. Tão bom seria, imagine a potência que seria, se um jovem ao se crismar dissesse, eu vou evangelizar outro jovem. Sim. É muito mais fácil um jovem evangelizar outro jovem do que eu, do que você. É muito mais fácil que o jovem entrar. Um jovem, imagine no colégio, a potência que seria de jovens evangelizando. O mundo seria diferente. Completamente diferente. O mundo seria outro. Nós estaríamos bem melhor. O mundo seria melhor. Vendo um evento como está acontecendo agora, né, no DNJ, jovens evangelizando. Né? Vemos aí como ver que está atingindo muitos jovens, Carlos Acutis. Um jovem que com 8 anos, 7 anos, pedia para comungar, para fazer a primeira Eucaristia. Mas ele tinha aquele desejo. E é isso que temos que ter, temos que colocar esse sabor. Volto muito a dizer, às vezes, eu tenho que fazer a primeira Eucaristia porque um evento. Não tem que fazer por um evento. Eu tenho que fazer que faz parte da minha vida. Tanto que são os 3 sacramentos que nos inicia a vida cristã. E é importante, viu, Diácono, a gente enfatizar para os nossos ouvintes, são sacramentos que acontecem em etapas, né? Sim. Logo cedo o batismo, né? Quando ele atinge ali já aquela idade da adolescência, a primeira comunhão, e depois um pouco mais, né, ali na juventude e tal, a crisma, certo? Mas muitos não tiveram a oportunidade de vivenciar isso dentro das etapas, né, que a gente entende que sejam ideais, mas diga, aquele adulto que não é batizado, que não fez a primeira comunhão ou que não é crismado, ele pode procurar a igreja com desejo de realizar esses sacramentos? Pode e deve. Pode e deve. Né? Há poucos dias, uma jovem achava que era batizada. Ela nasceu no Maranhão e achava que era batizada, né?
E aí chegou aqui, quando foi no processo ela sabia que não tinha feito a primeira Eucaristia, mas achava que era batizado. Quando se foi ver, não era Nem batizado. nem batizado. E já estava de casamento marcado. E aí como é que se faz? Né? E aí você trabalhar a catequese, você começar a construir uma mentalidade, uma formação. E aí se vai se mostrando o porquê. Lógico, uma catequese de adulto não é igual uma catequese de um adolescente de 10 anos, 11 anos, 14 anos. Você vai mergulhando mais no que a igreja diz. E é uma importância grande isso na vida de muitos. Né? Às vezes há um tabu, né, que isso já pegamos, pessoas que eu tenho vergonha. Tem vergonha de dizer que não é batizado. Imagine, eu tenho 40 anos de idade, 30 anos, 50 anos. Como é que eu vou estar junto com um adolescente? E aí se catequiza, se faz uma catequese e há um rito, desse rito da iniciação. Né? E existe, que sabemos, no Sábado Santo, sim, onde se pega aquelas pessoas, os catecúmenos. Inclusive faz parte da liturgia, faz parte da liturgia ser batizado, a primeira Eucaristia. Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Sábado Santo, no Sábado de Aleluia e ser crismado. Tem um jovem, né? Hoje ele faz até parte do Shalom. E ele, há uns 3 anos atrás, ele passou por este processo. E na missa da Vigília Pascal, ele foi batizado, recebeu a primeira Eucaristia e recebeu a crisma. E esse jovem hoje é uma potência na evangelização. Que coisa boa. Aí a gente vemos a graça de Deus. Né? E eu digo para você que está nos assistindo, né, nesse momento, que não tenha vergonha. Né? Você que tem um desejo e sabe que não é batizado, né? E tem esse desejo, sim, procure. Né? Procure a sua igreja, procure na secretaria paroquial, ou procure um agente pastoral, ou procure um padre. Você não será ridicularizado, e sim acolhido com muito amor para viver esse momento, um momento de graça. É um momento de graça. E a igreja acolhendo, né, o cristão que tem esse desejo, é algo que é uma preciosidade que está dando para aquela pessoa, né, de poder mergulhar na iniciação cristã através dos sacramentos que ele não teve a oportunidade lá atrás, sim, de vivenciar, né, o batismo, a primeira comunhão e a crisma. E cada vez mais, diácono, a gente precisa passar para todos, né, que a sua igreja, né, ela é muito rica. A igreja católica, na essência, né, se a gente estudar na essência, a gente vai ver a riqueza que a igreja é desde o princípio, né, desde o momento em que a criança é batizada até a unção dos enfermos, né, são sacramentos ministrados ao longo da vida, né, e particularmente os da iniciação cristã, eles têm a validade belíssima, né? Ou seja, é a introdução, né, do indivíduo dentro da vida de Jesus Cristo, certo? Bom, diácono, na sua experiência, né, como as famílias podem se tornar verdadeiras igrejas domésticas ao vivenciarem os sacramentos da iniciação cristã no dia a dia? Começando pela base esposo e esposa. Tem que começar por eles. Volto a dizer, não por uma imposição, mas sim por amor. Hoje em dia, eu até postei no meu Instagram hoje uma foto, aí tem assim, 1980, uma família. 2024, outra família. Na hora da refeição, a família rezando, antes de começar a refeição. E hoje, lamentavelmente, na hora da refeição, pai, mãe, filhos, cada qual no celular. Nem se conversam. Né? É por isso que eu digo, começando em casa. Começando em casa, eu batizar meu filho cedo,
começar, ai, meu menino é pequeno, é criança, levar para a missa vai chorar. Leve, é para chorar mesmo. É a casa dele. Ai, mas vai correr. É para correr mesmo. Ele, a criança, vai ter um momento que vai ter que correr. Mas vai ter um momento que você vai chegar e dizer assim, meu filho, agora se sente. Vamos participar da Santa Missa. E ele vai entendendo. E sem peso, porque senão a criança não vai querer ir para a missa. Mostrando os pais, quando criança, ensinando a rezar um Pai Nosso, ensinando a rezar uma Ave Maria, ensinando a rezar o Santo Terço, ensinando a ter vivências cristãs, essa iniciação mesmo. A casa como uma igreja doméstica, eu tenho uma comadre que ela e o esposo quem faz as catequeses dos filhos. Em casa. Em casa. E chegou a um certo momento de dizer assim, padre, eu quero que meu filho faça a primeira Eucaristia. Venha conversar com ele. E conversa, e a criança passa por uma boa catequese. Lógico, voltar a dizer, pela essa unidade, que temos que dar catequese dentro da igreja. Sim. Mas a catequese mesmo é para ser dentro de casa. É para ser dentro de casa. Essa iniciação. Agora, se vemos pais, vamos conversar com pais, que um filho vai fazer a primeira Eucaristia, ou que os filhos vão ser batizados. Aí você começa a conversar, e os pais não são alheios àquilo. Vamos conversar com o casal no curso de noivo, muitas das vezes, e aqueles jovens vão contrair o sacramento do matrimônio, às vezes, tem que casar, mas sem saber o verdadeiro sentido do matrimônio. Sem jovens que casem, têm um filho. Não vou ter filho agora, porque eu tenho que primeiro ganhar muito dinheiro. Tem que trabalhar sim, mas temos que se preocupar com a família. Temos que ter filhos, né? Lógico, com responsabilidade. Temos que educar os filhos. Né? Ai, mas fulano se desviou. Pode até se desviar, mas ficou no seu coração como um filho pródigo. Ele voltou. Voltou porque foi catequizado pelo pai. Cada qual temos o livre-arbítrio de escolher as nossas decisões. Mas a semente fica. Muito bem. Eu tive a graça de nascer nós tivemos, lógico, a graça de nascer em um lar católico. Meu avô era um homem de missa diária. Muitas coisas que me livrou na minha vida pela educação religiosa que eu tive, meus avós, dos meus pais. Né, de eu falar um certo assunto, meu avô, olhe isso não, venha para cá. De eu ver o meu avô ir à missa todo santo dia. De eu ver o meu avô ser um homem temente a Deus. De eu ver o meu avô dizendo assim, dia de domingo não se trabalha, é o dia do Senhor. Meu avô era comerciante. De viver a Semana Santa bem vivida. A importância de comungar, a importância de uma crisma, a importância de uma fidelidade ao matrimônio. Isso eu vi na minha história de vida. E é isso que, como igreja doméstica, temos que passar esses valores. Ah, é ultrapassado? É não. Nunca será ultrapassado. Uma família, quando contemplamos a graça de uma família que é alicerçada na rocha, é uma família que se vê os frutos. Uma família temente a Deus. Isso, aí eu volto a dizer, é a coluna da igreja doméstica quem é? Pai e mãe. Tudo bem. Pai e mãe têm que passar esse desejo, esse amor, esse desejo de rezarmos. Lá em casa eu tenho uma filha, como eu falei, adolescente. E ela está se preparando agora para o Enem, né? E está estudando, e muito. Mas nós, como família, todo dia nos reunimos já para rezar o texto. Isso fazemos há muitos anos. Mas hoje, o que é a intenção do texto da família toda? Pela Letícia. Isso, a família toda reza unida por uma causa só. E é uma promessa de Nossa Senhora em Fátima. Né? Muito bem.
Diácono, já encerrando esse nosso belíssimo bate-papo, altamente didático, catequético, né? Eu acho que as famílias que estão nos assistindo estão maravilhadas com tanta informação bonita, bela, que muitas das vezes a gente acaba pecando, né, em não ter curiosidade sobre as coisas da nossa igreja, a importância que dá importância à nossa igreja de fato. Mas para encerrar esse nosso episódio, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para as famílias que nos assistem, né, que nos escutam, sobre a vivência, né, da importância dos sacramentos da iniciação cristã e, de um modo geral, né, como devem ser a caminhada de fé, né, na construção de uma vida cada vez mais próxima de Deus. Tem um santo dos nossos tempos que a maioria de nós conhecemos, né? Se não pessoalmente, mas vendo pela televisão, São João Paulo II. Um homem louco pelas famílias, né? Um homem que falava várias vezes que a salvação da humanidade passa pela família. Famílias santas, né? Famílias que, para dar um novo sentido na vida. Existe um santo, sou muito amigo dele, tenho uma grande devoção por ele. São Maximiliano Maria Kolbe, um santo polonês também junto com São João Paulo II. Foi contemporâneo de São João Paulo, um santo que foi assassinado num campo de concentração pelos nazistas. Morreu por um pai de família. Morreu por um pai de família que ia ser assassinado. Se nós tivermos consciência da importância que é a família, da potência que é uma família em Deus, o mundo seria diferente. Nós somos um celeiro de vocações. Nas famílias nasce a vocação sacerdotal, na família para ter a vocação religiosa, é para nascer. Na família para nascer a vocação da família. Mas isso depende, volto a dizer, do começo, da base, dessa iniciação bem feita. Se nós construirmos uma casa com alicerce mal feito, pode ser uma casa suntuosa, mas ela vai o quê? Vai se abalar um dia. Vai rachar, a parede vai cair. Mas se construirmos uma casa alicerçada, com alicerce bem feito, ela vai vir tempestade, como diz a palavra de Deus. Sim. Vai vir ventos fortes e ela não vai ruir. E esse alicerce é a iniciação da vida cristã. Esse alicerce é iniciar a família nessa vida dentro da igreja, mostrando a importância de cada momento da sua igreja. Lógico, não podemos pegar uma criança de 1 ano, 2 anos e exigirmos certas coisas dela, senão vamos matá-la. Um dia eu vi um jardineiro falando que da mesma medida que botamos uma ureia em uma planta, que vai deixá-la verde, bonita, vistosa, se botarmos demais, vai o quê? Matá-la. Vai matá-la. Da mesma forma, temos que ir de acordo. A criança vai crescendo em idade e em maturidade. E aí onde vem os pais, alicerçados na fé, na nossa fé cristã, católica, vivendo aquilo que somos chamados a viver. Um pai e uma mãe que procurem uma santidade. Um pai e uma mãe que procurem viver aquilo que é, como matrimônio, como família. E aquilo vai transbordar para quem? Para os filhos. Um pai e uma mãe que chegue e tenha coragem de dizer para um filho ou uma filha solteira, olhe, respeite um homem, respeite sua namorada. Respeite, deixe para manter relação quando casar. Um pai e uma mãe que chega para uma filha e passa essas mesmas informações. Um filho que chega para um pai e diz, pai, eu quero ser um padre. Pois meu filho, vá ser um padre. E não um pai ou uma mãe chegar e falar, não vá ser padre não, vá ser isso, vá ser aquilo. Incentivar, adubar esse jardim tão lindo que é a família. Mas isso depende, voltar a dizer, de pai e mãe. Pai e mãe que chega e diga, olhe, vamos à missa agora. Vamos arrumarmos para ir à missa. Dia 3 de novembro,
é o dia do Enem, né? Sim. Dia 3 de novembro. A Letícia faz 20 anos. Aí a Letícia chegou para mim na mesa do almoço e disse: pai, eu quero ir com todo mundo logo à missa de manhã, porque senão eu vou perder a missa. Ai, diácono, foi você que impôs ela isso? Não. Mas isso foi da noite para o dia? Não. Isso é uma vivência. Isso é uma evangelização dentro de casa. Eu não posso, como ministro da igreja, um ministro ordenado, ir primeiro evangelizar lá fora e esquecer da minha família. Sim. Seria uma imprudência ou hipocrisia da minha parte. A catequese começa dentro de casa. casa. É. Como é que eu vou catequizar na rua e esquecer da minha casa? Como é que eu vou apresentar Jesus Cristo aos que estão na rua e vou esquecer de apresentar Jesus Cristo para os meus filhos, para a minha esposa, e a minha esposa apresentar Jesus Cristo para mim. Os meus filhos também apresentar Jesus Cristo para mim, da mesma forma. Isso começa a ser essa igreja doméstica, né? Essa igreja que eu digo que somos uma potência. A família é uma potência. A família em Deus é uma potência grande. Você imagine uma família hoje chegando em um restaurante e na hora de for começar uma refeição, rezar. Se levantar e rezar. Que catequese será para as outras famílias que ali estão? Que estão presentes. Eu me lembro, eu criança, a minha avó esteve muito enferma, muito enferma. Meu avô chegou a levá-la na época para o Rio de Janeiro, atrás de uma medicina melhor. Mas o meu pai, na casa do meu pai, tinha uma gruta com a imagem de Nossa Senhora das Graças. E eu vi crescer aquilo, meu pai de joelho, rezando, pedindo pela cura da minha avó. Meu pai nos levando o dia de sábado à noite, depois da missa, no santuário, e rezar um terço no arco de Nossa Senhora de Fátima. E são coisas que as famílias precisam. E hoje passamos pelo arco, não vemos mais. Eu fico triste. Esses dias juntamos uns casais e fomos rezar no arco. Hoje em dia as famílias pouco rezam. E isso temos que começarmos. Para quando, diácono? Para ontem. Para ontem. Temos que começar a colocar esse sabor. Temos que começar a mostrar aos nossos filhos a importância da palavra de Deus. Vem cá, olha aqui. Ah, eu vou olhar no celular. Não, a Bíblia é aqui. Aqui é a palavra de Deus. A importância de ver o que é que a palavra de Deus diz hoje. Conhecer a palavra de Deus. Isso é iniciação. Isso é você ensiná-lo. Não você não saber o que é uma Bíblia. Você não saber o que é um texto. Você não saber que é necessário e a importância de ser batizado. O desejo, o amor de fazer a primeira Eucaristia. Para o desejo de eu comungar Cristo. O desejo de confirmar que eu sou através da minha crisma. E falar, pai, ou eu quero ser um catequista. Pai, eu tenho um desejo de evangelizar. Pai, eu tenho um desejo de apresentar Jesus Cristo. Com a vida, com o testemunho, como diz São Francisco, né? Pregue com as palavras quando for necessário. Mas evangelize com a vida sempre. Talvez seja o único evangelho que você consiga passar para o irmão. Você imagine uma família que consegue evangelizar com a vida, passar o evangelho com a vida. É um verdadeiro testemunho. Testemunho. Isso necessitamos. Né? Às vezes vemos famílias doentes, mas é falta de Deus. Muito bem. Tivemos o grande prazer hoje de ter essa verdadeira catequese com o diácono Cândido Aguiar, que esteve aqui conosco nesse episódio maravilhoso. Continue conosco, continue nos acompanhando nas redes sociais, está aparecendo aí no seu vídeo, Instagram, YouTube, vá lá, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com seus vizinhos, continue nos ajudando nesse grande projeto. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Valeu! Desejo a todos, nessa manhã,
que a graça e as bênçãos do céu, pela intercessão de Nossa Senhora da Saúde, as bênçãos, Nossa Senhora da Saúde venha trazer a cura para a sua alma e a cura do corpo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-me Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem da Saúde. Deus que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor com a vossa vida. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.